Prepare o seu coração, pois você ouvirá uma mensagem gravada ao vivo na Igreja Missionária Unida em Ferraz. Deus abençoe. E eu quero falar hoje sobre o caráter maravilhoso de Deus. Diga comigo, o caráter maravilhoso de Deus. Amém? Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios 1, 3. Eu vou ler do verso 3 até o verso 14. E eu vou pregar do verso 11 a 14. Tá? Hebreus 1, 3 a 14. Lógico que eu preciso começar no versículo 3. Ele é muito importante. Eu tenho uma revelação de Deus nesse versículo. Quando eu digo que eu tenho uma revelação de Deus, presta atenção, eu gostaria que todos os irmãos pensassem assim. É um texto que quando você lê, ele abre um livro na sua cabeça. Você tem muita informação naquele versículo, naquela história, naquela parábola. Você tem revelação. Revelação é uma verdade divina que entra no seu coração e não sai mais. É uma descoberta, é um mistério revelado. Então tem muitos irmãos que não tem mistério na palavra, não tem revelação, tem revelamento, né? Revelamento você esquece, mas revelação você não esquece. É uma verdade que ilumina seus olhos, que traz de volta à sua mente, à sua alma, uma verdade preciosa, que é uma arma, né? Foi salmista que disse assim no Salmo 119, um dos últimos, ele diz assim: quando eu medito na sua palavra, eu me sinto como quem descobre um grande despojo, quem conquista um grande despojo, ou seja, você medita na palavra e você se sente enriquecido, você se sente próspero, só de ler, meditar, orar a palavra de Deus, a sua alma se enche de riqueza, de prosperidade, você sente a prosperidade dentro de você, o ouro e a prata já começam a brilhar dentro da sua alma, a bênção de Deus, amém? A bênção de Deus que enriquece e não traz desgosto. Vamos lá, Efésios 1, 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Só de ler esse texto, eu fico cheio do Espírito Santo. Só de ler esse texto. Eu sei que é muito... Paulo, ele usa palavras muito sofisticadas, né? Paulo era um homem muito estudioso, muito profundo, dominava tanto o grego quanto o hebraico, era cidadão hebreu, era cidadão romano, era versado nas escrituras, provavelmente ele era um guarda do sinédrio, ele era um homem muito ousado, muito corajoso, muito valente. Então Paulo era um homem realmente ilustre, um homem ilustre, e com a sua conversão, ele se tornou
provavelmente, como muitos acreditam, o 12º apóstolo. Na verdade, Paulo é que tomou o lugar de Judas, né? Pedro fez ali uma eleição, elegeu um outro discípulo que tinha caminhado com eles por um tempo, para tomar o lugar de Judas Iscariotes, mas alguns dizem que o próprio Deus é que preparou o 12º apóstolo, que foi Paulo, que fez, como ele mesmo disse, né? Não eu, mas a graça de Deus em mim, fez com que eu trabalhasse mais do que todos os outros. Olha que consciência que ele tinha do seu esforço, do seu empenho, da sua dedicação, né? Como ele abriu igrejas em muitas partes no mundo da sua época, mas ele tem a simplicidade, a humildade de dizer, não eu, mas a graça de Deus em mim. Glória a Deus. Irmãos, o versículo 3 diz que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, o Deus Criador de todas as coisas, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Diz que Deus nos tem abençoado. Então presta atenção, Deus já te abençoou. Você já é abençoado. Você já foi eleito, escolhido de Deus. Agora Deus já te abençoou. Aliás, o pastor Reinhard está falando sobre isso, quando ele fala da mentalidade, né, do Novo Testamento, da Nova Aliança. Não sei se essa é a expressão certa, a mentalidade do reino, do Novo Testamento, é que tudo que Deus tem para nós, Ele já nos deu em Cristo. Desde que Cristo morreu na cruz, Deus já preparou todo o testamento, toda a herança, todas as promessas, como diz o texto aqui, toda a sorte de bênção, já é sua. Você já tem uma conta bancária no céu, e todas as bênçãos de Deus já estão lá para você, estão no seu nome. O Novo Testamento já foi aberto, e o seu nome foi escrito no testamento. Você não somente está salvo, você tem créditos à sua disposição. É nesse texto de Efésios 1:3, que está baseada esta verdade, que talvez você já ouviu, que existe uma conta no céu em seu nome, que existe bênçãos e promessas, vitórias, alegrias, cura, saúde, paz, tudo que você precisa, já foi liberado para você. É só você andar no Espírito, andar na comunhão com Deus, para você começar a desfrutar o que Deus tem preparado. Amém? Agora vai lá no versículo 11, vamos falar sobre essas bênçãos de Deus. Aqui Paulo está dizendo, nele, em Cristo, no qual também fomos feitos herança. Irmãos, nós sempre ouvimos que Deus tem uma herança para nós, que nós somos herdeiros de Deus. Amém? Você já ouviu isso várias vezes, que somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, amém? Agora o texto não está dizendo isto, está dizendo que nós somos herança de Deus, está entendendo? Que você é de Deus, você pertence a Deus, você tem um dono, você tem um rei, você tem um Senhor. Deus é o teu Senhor, Deus é o teu Pai, Deus é o teu Rei. Você não é um qualquer, você não é uma pessoa que pode se considerar um ser humano qualquer, comum. Você é filho de Deus. Aqui o texto diz, Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Então, a riqueza de Deus somos nós. É como se a nossa herança é a prata e o ouro para nós, mas o texto está dizendo que nós somos a prata e o ouro de Deus. E para confirmar isso, lá no finalzinho, no versículo 14, aqui diz que recebemos o penhor da nossa herança, até o resgate da sua, me ajuda aí, pensa comigo,
até ao resgate da sua. Quem é a propriedade? Quem é a propriedade? Exato, irmã. Você é teóloga, né? Você é propriedade de Deus. Por duas razões. Porque Ele te criou e porque Ele te redimiu no sangue do Filho. Então você é de Deus. Você pertence a Deus. Paulo diz, nós não somos de nós mesmos. Somos daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós na cruz. Então, não só somos herdeiros de Deus, mas também somos a herança de Deus, aleluia. Está vendo? Predestinados segundo o propósito, repita comigo, predestinados para um propósito. Deus já escolheu você, porque Ele sabe que você vai concordar com o propósito que Ele te deu. Você foi salvo para um propósito. Você não foi salvo só para dizer que tem a salvação. Você não foi salvo só para ficar se alegrando, cantando ou louvando. Você foi salvo para um propósito, e o propósito é de Deus. É Deus que tem um propósito para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um caminho para você. Você não precisa viver de comparação com o caminho do outro, com a vida do outro, com as coisas do outro. Ah, porque o outro tem, você não tem. Você não precisa olhar para ninguém, você só tem que olhar para Deus. Deus tem um plano, Deus tem um caminho para você. Você não depende de nada e de ninguém, você só depende de Deus. Ele tem um propósito para você. Amém, igreja? Lá no versículo 4-5 diz que em amor nos predestinou para Ele. Repita comigo, em amor nos predestinou para Ele. Esse texto é tão interessante porque o em amor está no versículo 4 e nos predestinou para Ele está no versículo 5. Mas você pode ver que em amor não tem vírgula, não tem pontuação. O versículo continua, aliás, o texto continua no outro versículo sem pontuação. Então, a leitura certa é versículo 4. E em amor, continua, nos predestinou para Ele. Ou seja, você foi predestinado. Predestinado é ser destinado antes. Antes de quê, pastor? Antes de nascer, filho. Você nem tinha nascido. E o seu nome já estava na lista. É maravilhoso isso. E você foi predestinado para um propósito. Qual o propósito? O propósito é Ele, é dele, é para Ele. Jesus é o seu rei. Você tem um rei, você tem um Deus. Você não está perdido, você não está sozinho. Não importa que você se sinta às vezes sozinho, perdido, triste, abatido, angustiado. A verdade não é essa. A verdade é que você tem um Deus, você tem um rei, você tem um pai, você tem um Criador que é também teu Senhor, teu Salvador e teu amor. Fomos predestinados para um propósito que faz, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, é Deus que está no comando. É Deus que faz os planos, e Deus não pede conselho para ninguém, Ele faz tudo do jeito que Ele quer, ninguém dá conselho para Ele, ainda que se ele tiver mulher, aqui já deixou certo que Deus não pede conselho nem para a esposa dele, ele não tem esposa, e não tem mãe também, Deus não tem mãe, né? Fala que tem aí a mãe de Deus, não tem mãe de Deus. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, ou seja, Ele pede conselho para Ele mesmo. Deus é soberano, altíssimo soberano, totalmente sábio, totalmente perfeito. Ele está no controle, Ele está desenrolando um plano, Ele está desenvolvendo um plano, um projeto que é dele, que começou
provavelmente há milhares de anos atrás, começou lá no céu, lá com o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Provavelmente os próprios anjos foram criados para um ensaio, para um estágio, para uma preparação daquilo que na verdade Ele já queria criar na terra, com seres humanos, que tinham corpos materiais e espíritos. Deus provavelmente já vem ensaiando tudo, já vem preparando tudo, e nós fazemos parte deste plano, deste projeto. Deus é assim, irmãos. Ele sabe tudo. Para que Ele vai pedir conselho para outro? Não tem outro, não tem ninguém mais do que Ele, que sabe mais do que Ele, que pode mais do que Ele. Nós não entendemos porque às vezes nós temos que nesta vida enfrentar tantas oposições, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas tribulações na alma, tantas tempestades, porque temos que viver em períodos de instabilidade, até mesmo no nosso emocional. Quantas vezes somos abatidos, somos abalados. Eu não sei porque nós fomos criados para passar por uma vida de dificuldade, de lutas, mas eu creio que Deus sabe todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Ele não pede conselho, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Qual é o propósito? Aqui no verso 12 está escrito o propósito. Fomos predestinados segundo um propósito, fomos predestinados para um propósito. O propósito é servir a Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Pai. E o propósito é o louvor da sua glória. Você foi criado para o louvor da sua glória. Louvor, que significa louvor? Exaltar, elogiar, falar bem. Quando você honra uma pessoa, você está louvando uma pessoa. Quando você se submete a uma pessoa, você está honrando essa pessoa, dignificando esta pessoa. Então o texto está dizendo que nós fomos criados para louvor de Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para prestar culto a Deus, para ler a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o pensamento e o coração de Deus. Fomos criados para conhecer o caráter maravilhoso de Deus. Você foi criado para servir a Deus e para bem dizer a Deus. Você foi criado para falar bem de Deus. E toda obra do diabo é que você fale mal de Deus, que você desconfie de Deus, que você fique incrédulo, que você fique embrutecido, que você fique violento e que você comece a adorar outras coisas e acreditar em outras coisas e a viver para outros propósitos, para outras necessidades. A vontade do diabo é que você deixe a Deus, para de crer em Deus, para de orar a Deus, para de falar de Deus, e que você não fale bem de Deus, mas você foi criado para falar bem de Deus. Todo teste, toda prova da vida é que você tem que falar bem de Deus. Veja o teste de Jó. Jó foi tentado a desconfiar de Deus, a criticar Deus. Realmente Jó não blasfemou de Deus. De fato, Jó não saiu da presença de Deus. De fato, Jó não desviou dos caminhos de Deus, mas Jó se tornou um servo de Deus murmurador, por causa das tribulações, por causa do sofrimento, por causa das enfermidades, por causa do que ele perdeu, dos bens materiais, das pessoas queridas que morreram, os seus 7 filhos. E Jó foi tentado a quê? A viver uma vida de murmuração. Mas Deus não criou você para murmuração. Deus não criou você para ficar criticando. Deus não criou você para ficar se comparando com os outros, se sentindo às vezes pequenininho, pobrezinho. Ele é rico, ele é inteligente, ele tem muitos talentos, ele tem muitas qualidades. Deus não criou você para se sentir inferiorizado. As pessoas que talvez tenham mesmo mais qualidades, mais poderes, mais capacidades, mais formação, mais educação, mais inteligência, etc. Mais dinheiro. Também Deus não criou você para ficar se exibindo, se esnobando, que você se acha melhor que as pessoas, mais inteligente, mais estudado, mais poderoso. Deus não criou para você ficar sentindo inferior a alguém ou superior a outro. Deus criou você para falar bem de Deus.
Você foi criado para o louvor da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o caráter de Deus. Qual é o caráter de Deus? Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é generoso, Deus é compassivo, Deus é sábio, Deus é eterno. Amém? Você foi criado para acreditar que Deus é de fato um Deus maravilhoso, de um caráter perfeito, porque toda tentação é desacreditar que Deus seja de fato o que a Bíblia diz que Ele é. Toda tentação é essa, é ter medo de Deus, é virar as costas para Deus, é desprezar a Deus. Desprezar a Deus é um pecado. Quando alguém despreza você, você não fica chateado? O desprezo muitas vezes não é uma atitude que magoa, que fere muito mais do que essa pessoa discutisse com você, conversasse com você, batesse a boca com você, e depois vocês terminassem bem como amigos, como irmãos. Mas tem algo que é pior do que desentender, do que conflitar, do que discutir. É aquela pessoa que se sente superior a você e dá desprezo para você. Cumprimento da direita, cumprimento da esquerda, mas você é feinho, pobrezinho, pequenininho. Se é jovem, esse é um velhinho, não cumprimenta o velhinho. Se é o velhinho, ele cumprimenta da direita, da esquerda, não cumprimenta as crianças. O fato de eu cumprimentar as crianças, eu estou falando isso aqui agora, mas vocês veem que eu faço questão de cumprimentar as crianças. Eu já falei isso aqui e volto a repetir. Amanhã eu vou ser um velhinho, e eles vão ser doutores, eles vão ser importantes. Eu não sou besta, não. Eu trato bem as crianças e cumprimento bem as crianças, porque você não sabe quem será essa criança. O pastor João contou uma história uma vez, de um homem, que ele foi no médico, e o médico, me parece que tratou mal a esposa dele, e ele ficou muito bravo com o médico, e ele brigou com o médico, ele xingou o médico, e bateu boca com o médico, e falou até em matar o médico. Ficou um clima horrível naquele hospital. Ficou aquele clima. E ele falou que nunca ia mais. Falou, mas nunca te procuro, você é carniceiro, você é açougueiro. E e xingou o médico. E o clima ficou feio mesmo. E ele tinha ódio daquele médico, ódio daquele médico. Só que um dia lá na roça dele, ele era fazendeiro, uma cobra picou a perna dele. Olha o que aconteceu. Quando a cobra picou a perna dele, ele falou lá para o filho dele, me leva na cidade tal. Não me leva na minha cidade, porque vai que o médico está lá de plantão, e ele vai me atender. Eu fui picado pela cobra, estou na mão do médico. Se ele fingir que cuida de mim, ele me mata. É a oportunidade dele me matar. Eu falei que eu ia matar ele. Ele foi na outra cidade. Você já sabe o que aconteceu na outra cidade, né? Quem atendeu ele lá no plantão? Aquele médico que ele xingou. E o rapaz contou ao pastor João, graças a Deus o médico não me falou nada, fez que não me conhecia, aplicou o soro em mim, salvou a minha vida. E eu pensei, nunca mais eu brigo com ninguém, nunca mais eu xingo ninguém, nunca mais eu falo mal de ninguém, porque eu não sei se no futuro eu vou precisar daquela pessoa, eu vou cair na mão daquela pessoa. Meu Deus, que coisa linda, né? Que lição dura. Então, meu irmão, minha irmã, não briga com ninguém, não xinga ninguém, não cria confusão, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa da paz. Acredite que Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. Se humilha para Deus. Às vezes tem pessoas se levantando contra você, falando mal,
sabe, caluniando, não gosta de você, não gosta da sua família, tem pessoas que se levantam contra você, a sua atitude natural é reagir no mesmo nível, falar, criticar também, devolver na mesma medida. Oh meu Deus, não precisa fazer isso. Faça como Jesus, quando era ultrajado, não revidava, mas entregava-se àquele que julga todas as coisas retamente. Então, temos que adorar a Deus, louvar a Deus, buscar a Deus, falar bem de Deus, falar: Deus, ei, Senhor, eu dependo de Ti, ei, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Pai, Deus, eu Te amo, eu Te adoro, estou sofrendo, está doendo, mas o Senhor está comigo, aleluia, eu não estou sozinho. Amém, estou sendo provado, estou passando por luta, por tribulação, por dificuldade, muitos inimigos se levantaram contra mim, dizendo bem feito, desejando a minha desgraça, desejando a minha miséria, desejando a minha morte, mas Senhor, eu fui criado para Te adorar, para Te louvar, para bem dizer que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor tem um bom propósito para mim, um bom plano para mim, e eu confio em Ti, eu espero em Ti, aliás, eu espero em Ti, diga: eu espero em Ti. Verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O que nós temos que fazer? Esperar em Cristo. Você foi criado para falar bem de Deus, para bem dizer a Deus, para falar do caráter maravilhoso de Deus, para falar que Deus é bom, para falar que Deus te ama. Você foi criado para confiar em Deus, mas você foi criado também para esperar em Cristo. Você tem que esperar Cristo. Ele vai voltar, Ele está voltando, e mesmo antes da sua volta física, natural, o que Ele vai vir para este mundo natural, e todo olho verá, até aqueles que desprezaram a Ele, vão vê-lo, até aqueles que não gostam dEle, vão vê-lo, até os ímpios e os pecadores, até os incrédulos, vão ver Jesus, quando Ele vir do céu, com seus santos anjos, e todo olho verá, a luz dEle brilhará do oriente ao ocidente, todo olho verá. Então, você foi criado para esperar Cristo, mas além de esperar o Cristo que vem no corpo glorificado, você tem que esperar as provisões, você tem que esperar as promessas, você tem que esperar. Você está orando? Espera. Você está buscando? Deus vai te dar. Você está batendo? Você está batendo? A porta vai abrir. Jesus disse que todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta abrir-se-lhe-á. Vai abrir a porta, eu não sei quando, eu não sei como, mas Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor Salvador, é o abridor de portas. Você tem em casa o abridor de latas, mas no seu espírito você tem o abridor de portas. Jesus é o abridor de portas. Ora, busca, pede e espera. Fomos criados para a esperança em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. O evangelho é para a salvação. Não existe evangelho para a condenação. A condenação é aquele que não acredita no evangelho, que não confia, que não obedece o evangelho de Cristo. Mas o evangelho, que é a mensagem de Cristo, a palavra evangelho, boas novas, boas notícias, mensagens divinas, as mensagens divinas que Cristo nos deu, é para a nossa salvação, é para a nossa preservação neste mundo, tendo nele também crido. Aleluia. Irmão, olha que coisa linda, você foi criado para louvar a glória do Senhor, você foi criado para esperar em Cristo, mas aqui diz que também você foi criado para crer. Você foi criado para crer. Lembrei do pastor Reinhard, que ele fez um jejum, eu não sei quantos dias de jejum, você sabe? Ele fez uma campanha de jejum, para que Deus tirasse
toda a incredulidade do coração dele. Eu achei isso tão espetacular. Eu nunca tive essa ideia. É muita espiritualidade. É coisa assim de 20 dias. Ele fica muitos dias sem comer, só na água, só no líquido. Só para Deus tirar toda a incredulidade do coração dele. Falei, meu Deus, que nível, eu nunca pensei nisso. Então, quando o Espírito Santo sopra no ouvido dele, quando o Espírito Santo fala com ele, ele não tem dúvida nenhuma. Ele não tem medo nenhuma. Ele não tem medo de passar carão, de passar vergonha, né? Porque às vezes a gente tem medo de passar vergonha. Deus fala umas coisas para a gente. Como ele estava dando um testemunho, que ele estava andando parece que num restaurante lá em Goiânia, e ele olhou para o senhor e falou para o senhor, você tem um problema no seu pé? O homem disse, sim, eu tenho um problema no meu pé, eu sou doente aqui, falou o problema dele. Ele falou, Deus vai te curar agora. O homem, você não acredita? Ele falou para o homem que Deus vai te curar agora? O homem achou que ele era louco. É bom que ele é austríaco, fala aquele português assim esquisito, então a pessoa respeita, né? Até dá um pouquinho mais de crédito, porque ele é de outro país, né? Mas se é um brasileiro falando um baianês com um cara desse, vai, tu é louco. E ele falou para o homem, você vai ser curado. O homem disse, não creio não. Aí ele fez uma oração para o homem, falou, você está curado, você se sente bem? O homem levantou e falou, não estou curado não. Ele falou, você vai ser curado, não é pela sua fé não, é pela minha fé. E ele orou mais uma vez, e o homem ficou curado. No meio da rua, meu Deus. Sabe, ouvir a voz de Deus, sabe ou não sabe? Vamos trazer ele aqui, né, pastor Robson? Fala para o pastor Roberto qualquer dia, amém, irmão? Vocês não vão me passar um carão, hein? Eu vou trazer o pastor Reinhard aqui, ele pode vir qualquer dia, porque esse homem é que nem um vento, é que nem o profeta Elias. O dia que eu estava ouvindo lá, ele falou, semana que vem eu vou estar no Chile, depois na Argentina, depois eu vou para a Europa, vou para o Canadá, vou não sei o quê. Quer dizer, se o homem passar aqui, você corre aqui e toca nas vestes dele. Toca nas vestes dele, porque, aliás, eu estava ouvindo essa semana o pastor Reinhard, e é um perigo ouvir esse homem. Ele disse que já foi no paraíso e bateu um papo com Jesus. Bateu um papo com Jesus. Se ele não fizesse, se não houvesse os milagres, os sinais, quando ele prega, eu também diria que ele é um louco. Mas realmente Deus faz sinais e faz milagres, sim ou não? Quem conhece ele sabe. É realmente um homem de uma consagração, um nível de consagração absurda. É absurda o nível de consagração. E a comunhão dele com Deus é assim. Ele fica batendo papo com Deus. Ele fica batendo um papo, ele diz que um anjo, uma luz brilha do lado dele, e ele vê que é o anjo de Deus do lado dele, ele vai batendo papo com o anjo de Deus. Então, é um nível de espiritualidade que a gente começa a falar, meu Deus, essas coisas existem. Eu sei que existe, é possível você ter um nível de comunhão mais profundo, mais glorioso. Você foi criado para acreditar em Deus, não para duvidar, não para ter medo, não para fugir. Você foi criado para correr para os pés do Senhor e dizer, sim, Senhor, eu creio, sim, Senhor, eu creio. E eu fiquei pensando nisso, realmente nas Escrituras, como Deus exige que a gente acredita. Quantas vezes Jesus diz, tu crês que eu vou fazer? O que tu queres? O que tu precisas? Jesus está sempre estabelecendo um relacionamento onde Ele exige confiança. Deus é assim, eu não sei porquê. Talvez seja a única coisa que Deus queira de nós. A única obra que você possa fazer para Deus é a obra de acreditar. É o mais fácil ou não é o mais fácil? Pode não ser mais fácil, porque de repente acreditar já fica difícil. Uma pessoa que está magoada, uma pessoa revoltada, uma pessoa traumatizada, não consegue acreditar. Ela tem palavras negativas, ela tem palavras pejorativas. Pessoas magoadas, marcadas, machucadas, traumatizadas, com relacionamentos, são pessoas que têm palavras duras, palavras pesadas, elas não estão prontas para acreditar, não é? Então,
Fomos criados para acreditar em Deus, para acreditar nas promessas de Deus, para acreditar na santa palavra viva de Deus. Você foi criado para esperar em Cristo. Você foi criado para adorar a Deus, para bendizer o caráter maravilhoso de Deus. Você foi criado para conhecer o evangelho da verdade, que é o evangelho da sua salvação. Mas você também foi criado para crer em Cristo. E, última coisa, para ser selado com o Espírito da promessa. Você foi criado para receber o selo da propriedade, o selo do rei. Olha aqui, quando o rei tomava um reino, conquistava um reino, ou comprava uma nova propriedade, o rei ia visitar a propriedade, sim ou não? O rei ia visitar a propriedade. E quando o rei chegava naquela propriedade, o rei ia conhecer o novo castelo, a nova casa, a nova fazenda, os animais que ele resgatou, que ele comprou, que ele despojou, talvez que os soldados dele foram lá e tomou, numa guerra, numa batalha, novas terras. Uma das coisas que o rei fazia, assim que conquistava novos territórios, era vasculhar. E quando ele vasculhava, tudo que ele achava bonito, tudo que ele queria para ele, ele mandava pôr a marca do rei, o selo do rei. Então, se era um móvel que ele gostava, ele põe o selo aqui, põe o selo naquela cristaleira, põe o selo naquela mesa, põe o selo naquela cama, achava uma cama diferente, bonita, que não tinha na casa dele, no palácio dele. Tudo que ele punha o selo, era dele. Talvez o que ele não pusesse o selo, ele deixava repartir para os outros, para os seus filhos, para os seus conselheiros, ou até para os soldados. Ele deixava que os soldados despojassem, repartissem. Talvez ele fosse ver lá um novo rebanho de gado ou de ovelhas, e ele mandava selecionar algumas que ele quisesse, talvez as mais gordinhas, as mais bonitinhas, os bois maiores, mais fortes, os cavalos bonitos de uma raça melhor. Então, tudo que o rei pusesse o seu selo, aquilo era do rei. Ninguém toca, ninguém pega, ninguém rouba. Olha, eu vou dizer se alguém roubasse uma coisa do rei, os soldados tinham uma honra de ir lá tomar, executar, matar, prender o ladrão e levar na presença do rei e falar: e aí, rei, aí, ó, ele te roubou. Jogava na frente do rei, porque era uma questão de honra, proteger os bens do rei. O que tem o selo do rei é do rei, ninguém pega, ninguém toma. Fala para o seu irmão: você tem o selo do rei, o diabo não pode tocar em você, ele é ladrão, e você tem dono. Deus te amou, te escolheu, e te pôs um selo, o Espírito Santo habita em você, ninguém toca em você, ninguém toca em você, você é do rei. Glória a Deus, glória a Deus. E o verso 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Presta atenção, o Espírito Santo, Deus deu o Espírito Santo para você, e o Espírito Santo tem uma missão. Ei, a missão do Espírito Santo é guardar você, é preservar você, até que Deus te resgate totalmente, até que você seja levado para o palácio do rei, para a fazenda da casa do rei, até que você seja levado para o tesouro do rei. O Espírito Santo é como aquele guarda fiel, é como aquele chefe do exército, ou chefe da guarda real, que tem a missão de levar para a casa do rei tudo aquilo que o rei conquistou, e selou, e disse: é meu, ninguém toma, ninguém tasca, ninguém toca, porque é meu, e está selado, é para mim. Tem que pedir autoridade para o rei, e tem que levar até a mansão do rei, o castelo do rei intacto, tudo que o rei selecionou, tudo que o rei escolheu. Então tudo que o rei colocou um selo, se torna um penhor. O que é um penhor? É um tipo de dívida,
que tem que chegar na mão do rei. Interessante, porque essa palavra, ela faz referência ao anel de selar do rei. Você sabe que todo rei tem o brasão no anel do rei. O rei tem um brasão, e todo o selo do rei, presta atenção, se derrama o breu, até no móvel, nas coisas, o animal é marcado com ferro quente, sim ou não? Ferro quente. Eu, que vivi minha infância lá no sítio do meu avô, os animais sempre tinham uma marca, né? Até mesmo às vezes ele comprava o animal de um outro fazendeiro que vinha com a marca daquele fazendeiro. Vamos dizer que seja Pedro da Silva, vinha o PS, Pedro da Silva. Mas o que acontecia? Quando vinha o animal marcado com PS, Pedro da Silva, o meu vovô chamava Joaquim Almeida, JA, então tinha que também pôr o selo JA no boi. Então certamente o boi ficava com PS do Pedro da Silva, mas o último selo, a última marca do ferro no animal era JA. No teu caso e no meu caso, somos marcados com JC, Jesus Cristo. Amém, igreja? Agora, o anel de selar é anel do rei. Aí faz de conta que o rei andou pelas terras e foi conhecer todas as jovens virgens para casar com seu filho, o príncipe. E o rei gostou de uma moça linda. Falou com o príncipe: olha, tem uma moça assim, assim, da família tal, gente simples, humilde, mas a jovem é prendada, educada, escolhi ela para ser a tua princesa. Às vezes a jovem nem sabe. Um dia o rei aparece lá na casinha dela, e diz a ela: jovem Maria, eu te escolhi para você ser preparada para casar com meu filho. E a partir de hoje você está escolhida para se preparar. Dentro de 3 anos, é sempre assim, nunca está na hora, tá? Dentro de 3 anos você estará preparada para casar com meu filho, o príncipe. Qual é a garantia de que isto é verdade, de que isto não é brincadeira? O rei tirava o anel dele e punha no dedo da moça. Essa moça agora ela tem o anel do rei. O anel do rei no dedo da moça significa que esta moça foi escolhida do rei para ser princesa e futura rainha no seu reino. Eu estou falando de mim, de você. O selo do Espírito Santo que Deus nos deu é o anel do rei. O rei, Deus, criador de todas as coisas, nos deu o seu anel. A sua garantia é o penhor da herança até o resgate da propriedade. Eu e você carregamos o Espírito Santo de Deus. E a missão do Espírito Santo de Deus é nos levar, nos preparar como futuras princesas, nos preparar para um dia casarmos com o nosso príncipe Jesus, o príncipe do Pai, o príncipe de Deus, o Filho de Deus. Essa história é real, é o que eu estou falando para você. Isso não é fábula, isso não é brincadeira. Então você tem o selo, que é o Espírito Santo, até o resgate da sua propriedade. Procura aí, põe aí essa canção linda, né? Deus tem um plano para cada criatura. Nossa, essa canção é linda, é uma canção clássica, antiga, um hino que fala que todas as pessoas têm um plano. Deus tem um plano para você. Você não está esquecido. Deus olha para você, Deus te procura todos os dias para ouvir a sua oração, para ouvir o seu louvor. Amém? Para falar com você. Deus fala no Espírito. As sensações boas, as sensações positivas que você sente, é de Deus. Eu sei que você tem o Espírito Santo. Talvez você vai dizer: pastor, eu não sei. Eu já sei que você tem o Espírito Santo. Sabe por que eu sei que você tem o Espírito Santo? Porque você está quietinho me ouvindo. Só quem tem o Espírito Santo tem prazer de ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
e me seguem. Se você ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, é porque você tem o Espírito Santo. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Está me entendendo? É porque você tem o Espírito Santo. Se eu estou conseguindo falar de Deus, é porque eu tenho o Espírito Santo. E se você está conseguindo entender o que eu estou falando, é porque você tem o Espírito Santo. Porque Paulo diz que o Espírito Santo é que nos faz entender a vontade de Deus. É o Espírito Santo. Ele diz, ninguém diz assim, Senhor Jesus. Você pode dizer Senhor Jesus? Senhor Jesus. Paulo diz que ninguém consegue falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se tiver um endemoniado aqui, ele não consegue falar Senhor Jesus. Fala para o seu irmão, fala Senhor Jesus. Fala para o seu irmão, fala para a direita, fala Senhor Jesus. Se não falar Senhor Jesus, está endemoniado. É verdade, o endemoniado não consegue falar Senhor Jesus, é impressionante. Quando você achar um endemoniado, você fala Senhor Jesus. Não fala. Por isso precisa juntar todos esses comunistas, sabe esses comunistas incrédulos que está cheio no Brasil? Pegar esses comunistas tudo e falar, fala o Senhor Jesus. O diabo vai manifestar neles na hora. Eles não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus. Então você tem o Espírito Santo. Agora você tem que deixar o Espírito Santo tomar conta, crescer dentro de você. E como você faz isso? Pela fé. Você foi criado para acreditar, para ter fé. É pela fé que Deus te chama. É pela fé que Deus fala. Você tem que acreditar. Pastor, por que tem que ser pela fé? Porque Deus não pode aparecer para você. Ele não pode aparecer. Ele precisa dar uns sinaizinhos para você. Ele não pode aparecer. Porque se ele aparecer, você vai acreditar porque ele apareceu. É uma regra que existe. Fomos criados para acreditar em Deus pela fé. Ele não pode nos aparecer. Você tem que confiar nele. Só assim você vai ser digno das bênçãos, das promessas. É verdade ou não é? Um rapaz aqui, presta atenção, rapaz, uma mocinha manda uma carta para você. Ela é uma princesa lá na China, mora lá numa cidade linda, maravilhosa, tem um palácio de ouro, ela é rica, poderosa, ela não é assim tão linda, mas ela promete a você mundos e fundos. Você vai ser um dos homens mais ricos do mundo. Você casa ou não casa? Você que está solteirinho da Silva, você arrisca, você fala, eu vou me arriscar. Vai ou não vai? Ei, mocinha, um rapazinho bonitinho, é bonitinho, mas é assim lindão, né? Talvez você é uma lindona. E o rapazinho manda uma carta para você, que ele quer casar com você. Ele é dono de uma ilha na Grécia. Uau! Ele é muito rico, tem muito dinheiro. Ele manda um iate vir buscar você. Uau. Com toda a pompa, tapete vermelho. Já deposita-se na sua conta R$1 milhão para você comprar uns vestidos. Ele não é muito lindo, sabe? Mas ele diz que você vai ser a mulher mais rica, poderosa do mundo. Você casa ou não casa? Você não é besta nem coisa nenhuma. Como eu diria o pastor Herbert, eu vou me arriscar. Se não der certo, depois eu peço pensão. Uma pensão miserável de 50 mil por mês. Tá bom demais. Meu querido, minha querida, se a gente vê Deus na sua glória, é uma covardia. Então ponha isso na tua cabeça, Deus não vai aparecer. Você tem que confiar nele. Essa é a regra. O diabo já ficou com raiva de Jó, porque Jó era muito abençoado. O diabo já ficou com muita raiva. Então, existe certamente uma regra que a gente não entende muito bem, mas que a gente tem que entender e respeitar. Fomos criados para acreditar, para confiar. Ouve essa canção, depois nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de oração, amém? Pode ir.